Tiago capítulo 1, verso 17. Você achou aí na Bíblia? Tiago 1, 17. A palavra de Deus diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém. Cremos, Senhor, na Tua palavra. Obrigado por ela, meu Deus. Obrigado por estarmos juntos aqui, com a possibilidade de ouvir mais uma vez a Tua voz. E é isso que nós queremos. Ninguém veio aqui ouvir a voz dos homens, com as filosofias do mundo, com as histórias, com as doutrinas humanas. O que viemos ouvir foi a palavra que procede da Tua boca. Palavra que transforma, que abençoa, que traz fé, que muda a nossa vida, Pai. E é disso que nós precisamos e é o que Te pedimos nesta oração. Fala conosco. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento do Senhor. Dá-me a unção do Teu Espírito para que a Tua palavra seja pregada debaixo deste poder e de autoridade, para que nós possamos dar ouvidos à Tua voz e as barreiras sejam quebradas, para que todos nós possamos Te ouvir essa manhã. É o que eu Te peço com os irmãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do apóstolo Tiago, ele traz uma doutrina bíblica muito importante, verdadeira, como todas elas, e que é importante para o nosso conhecimento. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Ou seja, ele está dizendo que todas as coisas boas que possam existir nesse mundo, todas as virtudes, qualquer dom perfeito, seja em que área for, nas artes, em qualquer circunstância que o homem produza alguma coisa boa, estas coisas boas têm uma origem só, vem lá do alto. De quem? Do Senhor, ele continua dizendo, descendo do Pai das luzes. Ou seja, as coisas boas vêm lá do Pai das luzes, daquele que é o autor e criador de todas as coisas. Se há alguma manifestação de bondade, de virtude, de qualidade no mundo em que a gente vive, isto tudo tem uma origem apenas, o Pai das luzes. E diz a Bíblia que esse Pai das luzes não tem nele variação ou sombra de mudança. Ele diz, esse Pai das luzes é sempre o mesmo. Ele não varia, ele não muda de maneira alguma, ele não se corrói com o tempo, ele não se deturpa, ele está sempre íntegro, é imutável. Isto é, queridos, um atributo importante de Deus. O que Tiago está afirmando é uma doutrina importante da Bíblia Sagrada, para sabermos que todas essas coisas boas vêm do Senhor, que Ele é a raiz de tudo e também que Ele é infinito, não tem origem nem fim e é sempre o mesmo. Não muda em razão do tempo, não muda em razão de nenhum acontecimento. Diz a Bíblia também que Deus tem atributos que nós conhecemos como onipotente, onisciente, onipresente, que significam estes atributos. Deus é onipotente porque Ele tem todo o poder. Deus é onisciente porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele é onipresente porque Ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Atributos incomunicáveis de Deus, que só o Senhor pode ter. Esses não são comunicáveis, ou seja, ninguém pode ter esses atributos. Eles são exclusivos de Deus. Alguns dos seus atributos Deus compartilha conosco. A sua bondade pode ser compartilhada conosco. Algumas virtudes de Deus nós podemos ter também, mas estes atributos são exclusivos. Nenhum de nós pode ser onisciente, onipotente, onipresente. Nenhum de nós é a raiz de todas as coisas boas. Então são coisas que cabem exclusivamente a Deus. E por causa destas afirmações, nós costumamos dizer que o nosso Deus pode todas as coisas. Ele não é onipotente? Então não há impossível para Deus. A Bíblia mesma afirma isto. Em Deus não há nada que seja definitivamente impossível, inatingível, inalcançável, porque Ele tem poder para fazer qualquer coisa que Ele deseje fazer.
ou seja, o poder de Deus é completo, não há limitações no seu poder, por isso ele é onipotente, pode todas as coisas. E a maioria de nós entende esses conceitos, aceita, compreende, crê nesses conceitos a respeito de Deus, porque isso caracteriza o Deus a quem servimos. É diferente dos deuses do mundo. Veja, os deuses do mundo, que são vários, têm especialidades. Para o povo indígena, você tinha um deus do sol, um deus da lua, um deus da natureza, um deus da árvore, um deus disso, um deus daquilo, que tinha um aspecto de abrangência restrito àquilo que ele governava. A Bíblia diz que o nosso Deus governa todas as coisas, que todas as coisas estão sujeitas a ele, e ele pode todas as coisas. Isso, então, define o Deus em quem nós cremos. Mas, queridos, há uma reflexão a se fazer essa manhã. Está até no título que eu dei aí, essa mensagem. Coisas que Deus não pode. Parece isso contraditório? O que você acha? Ora, se Deus pode todas as coisas, como é que pode existir coisas que Deus não pode? Se ele diz, a Bíblia diz, se nós cremos, se nós vimos por textos e mais textos que ele tem todo o poder, como pode então a gente admitir que há certas coisas que Deus não pode fazer? E de onde nós tiramos isto? Da própria palavra de Deus, sem que haja nenhum tipo de contradição entre essas duas afirmações, e é o que eu quero ver contigo essa manhã. Veja só o que diz a palavra lá no livro de Malaquias, no Antigo Testamento, no capítulo 3, no versículo número 6. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus está aqui dizendo que ele não muda. É a mesma coisa que Tiago disse no versículo que a gente leu inicialmente. O Pai das luzes, não existe nele variação ou sombra de mudança. Então, uma coisa que Deus não pode fazer, ele não pode mudar. Mas por que ele não pode mudar se ele pode todas as coisas? Se ele quisesse mudar, ele poderia mudar. Então alguém diria, ele não pode mudar, porque ele se autorrestringiu neste princípio. Eu não mudo. Eu posso todas as coisas, mas uma coisa eu não posso, é mudar. Mudar a minha maneira de ser. E Deus é aquele que é. Quando quis saber o nome de Deus, e Moisés o interpelou e disse, eu sou. Aquele que é eternamente. Deus que não muda e não muda para sempre. Deus em quem não há variação nem sombra de mudança. Então, o Deus que pode todas as coisas não pode mudar. E por que é importante para nós entendermos isso? Porque, irmãos, hoje nós vivemos num mundo em que tudo muda rapidamente. E quanto mais as coisas mudam, menos segurança nós temos. Por isso que as mudanças trazem preocupação. As mudanças tiram a gente da zona de conforto. Em qualquer área da vida é assim. Você está muito bem vivendo no seu trabalho, de repente você tem que ir para um outro emprego. De repente você estuda num colégio, tem que mudar de colégio. Toda mudança traz preocupação. Porque estava tudo certinho, já estava acostumado com aquela rotina, com tudo direitinho, agora vou enfrentar um desafio. Há uma mudança no país, você vai enfrentar uma mudança, isso traz preocupação. Todas as coisas que mudam trazem algum tipo de preocupação porque geram uma certa incerteza. E no âmbito político, no âmbito da nossa sociedade, isso traz muita preocupação porque você não pode confiar em ninguém. As leis, elas não mudam? Mudam. Hoje uma coisa vale, amanhã pode não valer mais. E hoje uma coisa que não vale, amanhã pode passar a valer, porque a lei pode ser mudada. Então fica aquela incerteza, o que vale hoje pode não valer amanhã. Então a gente não tem firmeza para se apegar a nenhuma dessas coisas que são mutáveis, que podem ser alteradas com o passar do tempo. Mas o fato de Deus se autoimpor
essa restrição e garantir para mim que ele não muda, isso é para me dar paz, isso é para me dar segurança, irmãos. Veja, a Bíblia diz no Salmo número 102, no Salmo 102, no versículo número 27, Salmo número 102, no verso número 27, está escrito assim: Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O salmista descobriu essa verdade. O Senhor é sempre o mesmo. O homem muda, a gente muda. Você já mudou alguma vez? Mudou de posição, mudou de pensamento, mudou de convicção. Quanta gente já mudou? Eu era de direita, agora sou de esquerda. Eu era de esquerda, agora sou de direita. Eu era Flamengo, agora sou Fluminense. Alguém mudou assim? Eu mudei. Mudei. Entende? Então, são mudanças. A gente pode mudar, irmãos. Não há firmeza, por melhor que sejam as nossas intenções. Você não pode confiar plenamente em ninguém. Infelizmente, essa é a verdade. Porque as pessoas estão sujeitas à mudança. Mas a Bíblia diz: Deus não muda. Então, o que Ele fala, eu posso confiar. O que Ele promete, eu posso crer que vai ser cumprido. E a Bíblia vai trazendo muitas outras coisas. Eu quero ler alguns exemplos com você. Em Isaías capítulo 40, no versículo número 28, Isaías capítulo 40, 28, veja, são conceitos apresentados de Deus aqui na palavra. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus tem um entendimento acima de todas as coisas. Ele não cansa, ele não fatiga, ele está sempre o mesmo, sempre a mesma disposição. A gente tem muito boa intenção, mas quando você está cansado, você diz: não conte comigo hoje. Hoje eu estou cansado. Não é isso que acontece? Imagina você buscar a Deus e Deus falar para você: não, hoje não conte comigo não, porque hoje eu estou cansado. Hoje eu vou tirar umas férias. Hoje eu não vou te guardar como eu guardei a vida inteira. Hoje os meus anjos não vão se acampar ao seu redor, porque não darei ordens a eles. Estou de folga. Pode acontecer isso, irmãos? Não, não pode. Graças a Deus que não pode. Veja, em Apocalipse capítulo 1, no versículo 8, veja o que está escrito aqui também, uma característica de Deus, Apocalipse capítulo 1, 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não muda jamais. Era, é e ainda será, para sempre. Sem nenhuma variação, sem nenhuma mudança. Por que Deus não muda? Ele se autorrestringiu, como eu disse. Mas como poderia ele mudar? Veja, ele poderia mudar para melhor? Você acha que Deus podia melhorar? Não, ele já é perfeito. Então não tem como melhorar. Deus não teria como melhorar. Ele poderia piorar? Também não poderia piorar, porque ele é perfeito. Então não pode nem melhorar nem piorar. Está pleno, é completo, basta. Entende? Então não há em que Deus mudar. E essa falta de mudança de Deus é a razão da gente não ser consumido. Nós lemos aqui num texto, lá em Malaquias 3:6. Ele disse: eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, Jacó, não foram consumidos. Por que nós não somos consumidos? Porque Deus não muda. Ele determinou a sua misericórdia sobre a nossa vida. A Bíblia diz que elas se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos, porque nenhum de nós tem mérito para permanecer vivo, nenhum de nós tem mérito para se gabar, para se achar alguma coisa, mas Deus renova a sua misericórdia todo dia sobre a gente. Então o fato de eu estar vivo, você estar vivo, já é uma evidência de que Deus não muda. Imagina se Deus mudasse e dissesse assim: hoje eu não vou renovar a misericórdia hoje. Amados, imagina. Hoje vocês vão ter que merecer viver. E agora?
Se Deus dissesse assim, hoje eu não vou renovar a misericórdia, quem quiser permanecer vivo essas próximas 24 horas, vai ter que fazer por merecer. Estávamos perdidos, irmãos. Não só pelas coisas que a gente possa fazer de bom, mas pela nossa natureza, pelas coisas que podemos pensar durante 24 horas, pelas coisas que podemos desejar durante 24 horas, pelos erros que podemos cometer durante apenas 24 horas. Graças a Deus que Ele não revoga a sua misericórdia, porque Ele não muda. Essa é a razão de nós não sermos consumidos. Veja, a Bíblia também afirma que Jesus, que é Deus, porque Ele disse, eu e o Pai somos um, em João 10:30. Ele disse, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus, que tem todos os atributos de Deus, também foi afirmado a respeito dele na Bíblia Sagrada. Em Hebreus capítulo número 13, veja só, Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Jesus não muda. O mesmo Jesus em quem você creu há algum tempo atrás, o mesmo Jesus a quem você entregou a sua vida, continua o mesmo. Não melhora nem piora. É perfeito para sempre. O será para sempre. Então, não mudam os atributos de Deus, não mudam as características de Deus, não muda a sua justiça. E também diz a Bíblia em Mateus capítulo 24, vamos ler Mateus capítulo 24, versículo número 35, Mateus 24, verso número 35, está escrito na palavra de Deus, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus também é eterna, não muda. A lei do Senhor, que ela mesma diz, é perfeita. No Salmo 19, não muda, não sofre emendas, não sofre correções, não caduca com o tempo, não precisa ser atualizada. A lei do Senhor é eterna, a palavra do Senhor é eterna. Por isso, graças a Deus, o Deus que pode todas as coisas, não pode mudar. Para conforto do nosso coração, para alegria da nossa fé, nós cremos num Deus que não vai decepcionar, que não vai mudar quando eu mais precisar dele. É um Deus imutável. Outra coisa, queridos, que a Bíblia diz que Deus não pode fazer, eu queria ler com você a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, logo no início da carta, no versículo 2, o apóstolo Paulo escrevendo ao seu discípulo Tito, ele escreve assim, versículo 2 do primeiro capítulo: na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode o quê? Mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Mais uma afirmação bíblica de algo que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque o homem mente. O homem mente? Não deveria, mas mente. Cristão mente? Olha a dúvida aí. Não deveria, mas mente. Ou não? Alguém que só fale a verdade. Deveria, mas tem sempre um mais. Tem sempre um senão. Tem sempre um deslize. Tem sempre uma única vez. Tem sempre uma pequena. Mas Deus não pode mentir. E isso é maravilhoso para nós. Porque Ele simplesmente não é como o homem. O homem é que tem que ser como Deus. Veja, quando Jesus se tornou homem, não quer dizer que ele virou homem para ser como o homem, mas ele assumiu a forma humana para mostrar para o homem que há solução para o seu pecado. Entende isso? Veja o que diz a Bíblia em Números,
no capítulo 23, no versículo 19. No livro de Números, lá no Antigo Testamento, no início da sua Bíblia, no capítulo número 23, no versículo número 19, está escrito assim, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O que você acha? Responda essa pergunta. Deus não é homem para mentir. Veja, a Bíblia diz que a mentira acabou se tornando uma característica do homem. O homem acabou sendo caracterizado como um ser, por natureza, mentiroso. Irmãos, essa é a natureza humana. A natureza humana é, por natureza, caída e mentirosa por causa disso. Você tem 1 ano de idade, você já mente. Sabia disso? Criancinha pequena, mente? Oh, como mente? Ela é má, ela é malvada, é cruel? Não, mas ela está na natureza dela. Se ela puder, ela engana papai e mamãe. Engana ou não engana? Está na natureza da criança. Está na natureza do homem. Mas Deus diz que ele não é como homem para mentir, nem como filho do homem. Deus não mente, Deus não muda. A mentira não procede de Deus. Todos nós sabemos, em João capítulo 8, verso 44, o que está escrito lá? Jesus nos diz qual é a origem da mentira. Algo que não se originou certamente em Deus. Por isso Deus não pode mentir. Diz assim o verso 44 de João capítulo 8, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O pai da mentira é Satanás. E ele começou essa paternidade no Éden, ao dizer para Adão e Eva de que não haveria mal nenhum naquela pequena desobediência. Pelo contrário, seria um lucro muito grande para eles. Começou ali a paternidade da mentira. Até ali o homem só ouvia a verdade, porque só falava com Deus e em Deus só há verdade. Mas no momento em que deu ouvidos à serpente, o homem conheceu a mentira. E por causa do conhecimento da mentira, a mentira foi passando de um para o outro. Depois do pecado, quando Deus procura o homem se esconde, tenta se esconder inutilmente de Deus. Está envergonhado, tenta se cobrir. E ali, a partir daquele momento, começam as mentiras. Quando é cobrado por Deus, Adão diz assim, não fui eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi ela que me levou a isso. E aí começa a passar de um para o outro a culpa. Por isso Deus não pode mentir. E isso também é um alívio para a gente, irmãos. Em quem você pode confiar a ponto de dizer, não, essa pessoa, impossível que ela minta. Existem pessoas que a gente conhece bem, existem pessoas que a gente quer confiar, sim, e é bom que isso aconteça, mas 100% só em Deus, irmãos. Só em Deus, porque Ele não pode mentir. Quando a gente acredita em Deus, aí a gente o conhece como Deus verdadeiro. Em João capítulo 3, versículo 33, um pouquinho antes aí, a Bíblia diz assim, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Quem aceita o testemunho do Filho, quem aceita o testemunho, certifica que Deus é verdadeiro. Deus não mente, deixou sua palavra, deixou o Evangelho, deixou o caminho de saída para o homem, para que ele possa ser novamente semelhante a Deus. Ao salvar o homem, Deus possibilitou ao homem resgatar a semelhança. Lembra que a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? O homem era parecido com Deus.
Depois do pecado, o homem ficou completamente diferente de Deus. Depois da mentira, o homem se separou completamente de Deus. E não há um mentiroso que possa se dizer parecido com Deus. O que torna a gente parecido com Deus é ser verdadeiro, irmãos. É isso que vai nos trazer mais proximidade de Deus. E isso foi perdido com a mentira, mas graças a Deus ele não mente. Então, se ele não mente, eu posso confiar em quem fala a verdade. Abra comigo a Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus, no capítulo número 6, no versículo 18 e no versículo 19. Olha o que está escrito em Hebreus 6, 18 e 19. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. O que o autor de Hebreus chama de âncora da alma é essa esperança que nós temos em Deus. A esperança que temos na verdade que Deus nos revelou. Ele diz, essa é como uma âncora para a alma. O que a âncora é para o navio? É um suporte de fixação para que ele não saia por aí, né? ao destino do mar, né? Ao Deus dará. Ele tem ali a âncora para firmá-lo. A âncora da nossa alma é essa confiança que temos nas promessas de Deus, na esperança que Deus nos dá. Imagina se eu poderia confiar em alguém que mente. Em alguém que mente corriqueiramente. Você confia em alguém que mente? Você confia uma vez, duas vezes, mas da terceira em diante você já não acredita mais. Mas a âncora da nossa alma é a confiança que temos nas promessas do Senhor. Isso nos torna pessoas firmes, ancoradas. Bate o vento, sopra, a água se revolta, mas eu estou ancorado. Eu lancei a minha âncora nessa esperança. E eu não tenho dúvida alguma que Deus vai cumprir a sua palavra, porque Ele não pode mentir. Isso então me traz uma firmeza inabalável na minha fé. Queridos, outra coisa que Deus não pode, eu quero ler com você, está no livro do profeta Sofonias, no capítulo 3. Sofonias, capítulo número 3. Nós vamos ler o versículo número 5. Sofonias, capítulo 3, verso número 5. Tem meia hora para você achar o profeta Sofonias. Está na Bíblia, eu garanto a você. Tá? Pode acreditar, está na Bíblia. Sofonias, capítulo 3, verso 5, diz assim: o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Entre outras coisas, o que diz o profeta aqui é que Deus não falha. É outra coisa que Deus não pode fazer. Ele não pode falhar. O Deus que pode todas as coisas também se autolimitou nesta. Não pode falhar. O homem falha. Falha ou não falha? Falha. Pessoas já falharam com você? Pessoas em quem você confiou falharam com você. Mas Deus, a Bíblia diz, não pode falhar. E essa verdade se sustenta mesmo quando tudo em volta está terminando, está desabando. Sofonias capítulo 3, verso 5, ele diz que Deus não falha. Agora vamos ler os 4 versículos anteriores. Ele diz assim no capítulo 3, verso 1: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei.
Olha o retrato do mundo traçado aqui pelo profeta. Todas as áreas contaminadas. Cidade opressora. Ninguém atende, ninguém aceita disciplina. Uma bagunça geral. Os príncipes dão mau exemplo, não é? Veja, os profetas são levianos. Os sacerdotes profanam o santuário. Tudo errado. Os juízes falham. Tudo errado na cidade. Aí no verso 5 ele diz, mas Deus, mesmo diante de tudo isso, não falha. Por isso, irmãos, a nossa fé, ela não é firmada nas circunstâncias. Ah, eu tenho fé porque tudo está melhorando. Ah, eu tenho fé porque é um sinal de que parece que as coisas vão ficar bem. Não, isso não é fé, isso é otimismo. Não confunda a fé com o otimismo. A fé verdadeira é aquela que vê um quadro horroroso, mas mesmo assim confia no Senhor. A fé verdadeira é essa que vê tudo caindo ao redor, mas todavia exulto no Deus da minha salvação, como disse Abacuque. A figueira não dá figo, o campo não floresce, os animais não se reproduzem, mas eu confio no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Isso é a fé verdadeira. Mesmo que tudo esteja ruim, eu fico confiante, porque eu sei que Deus não falha. Eu sei que as pessoas vão falhar, eu sei que os sistemas do mundo vão falhar, que os políticos, os juízes vão falhar, mas Deus não falha. E como Ele não falha, as suas promessas também não falham. Leia comigo Lucas capítulo 1, versículo número 37. No Evangelho segundo Lucas, logo no primeiro capítulo, no versículo número 37, está escrito assim, Lucas 1, 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus tem promessas, elas não falham. Como Deus não falha, suas promessas não falham. Se você algum dia recebeu de Deus uma promessa, creia que ela não vai falhar. Ela pode estar demorando, você pode ver circunstâncias contrárias, você pode ver tudo à sua volta cooperando para que não aconteça, mas se foi Deus que prometeu, Deus não pode falhar. Aquiete o seu coração nessa promessa. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, segunda carta de Paulo aos Coríntios, também no primeiro capítulo, no versículo número 20, está escrito assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Paulo diz, as promessas foram feitas por Deus. É Ele que diz o sim, é Ele que diz o amém. Ele é que promete, Ele é que executa, porque Ele não falha. Meu Deus pode todas as coisas, mas não pode mentir, não pode falhar. Meu Deus pode todas as coisas, mas Ele se limita, porque Ele é íntegro e é sempre até o final da mesma forma e não vai mudar jamais, mesmo que tudo pareça difícil. Outro exemplo, em Gênesis capítulo número 18, logo no início do versículo 14 de Gênesis capítulo 18, olha o que está escrito em Gênesis 18, 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Responda essa pergunta. Há alguma coisa muito difícil para Deus? Não. Deus não pode falhar. Que você creia de todo o teu coração. Ainda a Bíblia nos diz em Jeremias, no capítulo 1, no versículo número 12, um outro versículo conhecido, em que Deus afirma algo tremendo sobre a sua palavra. Jeremias 1,12 diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus está dizendo, eu fico velando a minha palavra, eu presto atenção à minha palavra, às coisas que eu disse, para que elas sejam cumpridas, para que elas não venham a falhar de maneira alguma, para que nenhuma promessa possa ser esquecida.
Deus está atento a tudo, irmãos. Não é onisciente, está atento a tudo, inclusive aquilo que prometeu. E ele diz, não pode falhar. E para terminar, irmão, eu quero te dizer uma quarta coisa que Deus não pode, abrindo a Bíblia em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz assim: se somos infiéis, ele permanece como? Fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus, a Bíblia diz, não pode negar a Ele mesmo. Ele é Deus, sempre será Deus, independente do que aconteça, continua sendo Deus, como diz o louvor. Amém? Independente das circunstâncias, não pode negar a si mesmo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 24, está escrito: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel. Chamou você, vai fazer aquilo que prometeu. Vai fazer, vai cumprir o chamado de cada um de nós. Porque Ele não pode negar a Ele mesmo. E essa fidelidade de Deus, Ele diz naquele versículo, o homem é infiel. O homem é infiel. O homem tem esse defeito, mas Deus não tem esse defeito. Deus é fiel. Fiel é Deus para cumprir todas as suas promessas. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, para a gente encerrar, no versículo 13, está uma das maiores promessas da Bíblia para trazer paz ao nosso coração. 1 Coríntios, capítulo 10, verso número 13. Não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Dá paz isso ou não dá, irmãos? Não dá paz isso? Você saber que embora esteja sofrendo, embora esteja passando pela prova, Deus está no controle e juntamente com a prova vai enviar o livramento, de maneira que eu consiga suportar e que nada que está acontecendo, por mais doloroso que seja, está acima da minha capacidade de sobreviver àquilo, porque tudo está no controle de Deus. Deus, Ele não pode negar a si mesmo. Ele é presente, Ele é constante, não importa o que aconteça. Deus não vai deixar de ser Deus. Talvez eu deixe de ser fiel, talvez você deixe de ser fiel, mas Deus não vai deixar de ser Deus. Talvez as circunstâncias façam a gente mentir, mas Deus não vai mentir. Deus não vai deixar de ser Deus. E é nele que a gente tem que confiar. Não só pelos atributos que Ele possui, mas também pelas coisas que Ele não pode fazer. Não só pelo que Ele pode realizar, mas também o que Ele não pode. Me dá fé, me dá ânimo, me dá alegria. E eu espero que esse ânimo esteja dentro do seu coração. Eu não sei a luta que você tem vivido, não sei o tamanho da batalha, não sei o tamanho da dor, mas uma coisa eu sei: Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele está conosco essa manhã para tirar a dor, para tirar o peso, para trazer o ânimo, para dar a certeza de que nada vai acontecer além do que você pode suportar. E juntamente com essa provação, já está preparado o livramento de Deus. Eu queria orar com você. Se você está vivendo algo parecido, vem aqui à frente orar. Vem aqui à frente colocar diante do altar do Senhor a sua vida, seu coração, colocar suas dúvidas, suas angústias, quem sabe seu medo, coloque diante de Deus, porque Ele é fiel para livrar e Ele nunca vai mudar. Mesmo que a gente mude, mesmo que a gente tenha um momento de infidelidade, Deus permanece fiel. E isso acalma o coração.
E eu quero pedir a Deus por você essa manhã, para que antes de qualquer coisa venha a paz. Antes de qualquer coisa, Deus ministre paz ao seu coração, mostrando a você: olha, meu filho, fica tranquilo, eu não falho, eu não mudo, eu não minto, eu não deixo de ser Deus. Embora as circunstâncias possam ser muito difíceis, eu sei, mas eu estou no controle de todas elas. Eu digo para você: não tenha medo. Não tenha medo, eu estou no controle de tudo isso. Eu sei que a luta é grande, eu sei que você sofre, mas eu não deixo de ser Deus. Eu estou na frente de todas as coisas. Eu estou acima de todas as coisas. E a minha misericórdia não tem fim. Eu cuido da sua vida, eu cuido de você nos mínimos detalhes. Creia nisso. Senhor, eu quero te pedir, por cada um dos meus irmãos esta manhã, Pai, que passam agora por uma luta, por um momento de fraqueza, por um momento de dor, em que há às vezes a desesperança, em que às vezes vem a desconfiança. Senhor, em nome de Jesus, restaura a fé desse meu irmão e dessa minha irmã, restaura a paz nesse coração, que venha a calma, que possam deitar e dormir em paz, meu Deus, sabendo que só o Senhor dá segurança, sabendo que no Senhor podem confiar completamente, confiar cegamente, meu Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir cada uma das tuas promessas. O Senhor é fiel no cuidado conosco. Nós não sabemos cuidar de nós mesmos, nem orar nós sabemos, a tua palavra diz, Pai, mas o Senhor intercede por nós, o Senhor fala por nós, o Senhor age na nossa vida, o Senhor age com misericórdia, o Senhor nos dá livramento. Eu te peço, dá livramento ao teu povo, Senhor. Ajuda meus irmãos a suportar um pouco mais, porque o Senhor sabe qual é o limite de cada um. E esse limite não vai passar, eu tenho certeza que virá o livramento na hora certa e a paz se estabelecerá, desde agora, em cada coração. É o que eu te peço, ó Deus, abençoa meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Um abraço em alguém que está perto de você aí. Fale uma palavra de fé, de carinho. Creia. Louve ao Senhor com alegria. Sei que os teus olhos, obrigado, Senhor, sempre atentos permanecem. Eu creio, meu Deus. Em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Obrigado, Jesus. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor está atento a nós, Pai. O Senhor tem ouvido o nosso clamor. e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Obrigado, Jesus. Deus que não é Eu homem creio, pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio na tua palavra. Creio nas tuas promessas, Jesus. Glória a Deus.